Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos dando continuidade à nossa live do Clube do Livro 3.0. Vamos avançando nessa nossa jornada de estudos da constelação familiar com o livro Para que o Amor Dê Certo, de Bert Hellinger. Vamos continuar estudando os ensinamentos da constelação familiar sobre área de casal, família, né? Todo o conjunto de ensinamentos de relacionamentos presentes nesse livro aqui, para que a gente possa avançar num estado maior de harmonia na nossa realidade e podermos também, como terapeutas aí, né, buscadores espirituais, contribuir para a realidade também de outras pessoas. Hoje nós vamos continuar no capítulo 2, como eu disse, é um capítulo grande, então nós vamos fazer em várias partes. Hoje é a parte 2 do capítulo 2, e eu listei aqui alguns ensinamentos importantes para a gente conversar. Vou seguir a ordem, mais ou menos vou seguir a ordem aqui do que ele traz no livro, tá? Começaria na página 40, o que nós vamos estudar hoje. Na página 40 até a página 54 aproximadamente, umas 15 páginas aqui, dos ensinamentos que eu listei. Como eu falei para vocês, cada parte tem ensinamentos muito profundos, né? Eu não consigo correr tão rápido assim em relação ao livro. E também temas polêmicos. Então eu preciso ir pisando em ovos aí em determinados temas para conversar coisas importantes com vocês, certo? E deixar tudo muito bem esclarecido. E já começa essa parte nesse sentido, tá? Que ele já inicia essa parte que eu selecionei aqui, falando sobre perdas de gestação. Perdas de gestação. Que é um assunto que os casais precisam, e as famílias também, né? No caso também, precisam cuidar muito bem, senão tem grandes compensações na realidade de todos os envolvidos. Tá? E aí eu vou fazer uma introdução para vocês entenderem alguns pontos importantes, ok? O que acontece? Quando acontece a concepção, quando acontece a concepção de um embrião, por exemplo, aí você não precisa avançar muito, no período de gestação. Igual tem muitas pessoas que falam que a vida começa a hora que o sistema nervoso está desenvolvido, não faz sentido nenhum, tá? A partir do momento que forma-se um embrião, se você olhar ali biologicamente tudo, já está vivo, certo? E aí o que acontece? O que determina se algo tem vida ou não, espiritualmente falando? Vamos ver se vocês adivinham. Uma palavrinha. O que determina se algo tem vida ou não? Coloca no chat para mim. Uma palavra. Pequenininha. Uma palavra pequenininha. O que determina se algo tem vida ou não? Alma. Exatamente, Juliana, acertou em cheio.
Ou seja, por exemplo, se você pegar uma madeira aqui, uma cadeira aqui, tem consciência, tem um nível de consciência espiritual, mas não tem vida, não tem vida ali, não tem uma alma individual, certo? Então, a partir do momento que concebeu um embrião, a alma já se conecta. É daí que vem o termo Trindade, a Santíssima Trindade. No fundo, a primeira simbologia em relação à Santíssima Trindade é isso, para quem ouve a Santíssima Trindade, tá? Força do masculino, força do feminino, pum, alma, vida, ok? Ó, força do masculino, força do feminino, né? Pai, mãe, filho, Espírito Santo, ok? Esse seria a simbologia correta, que excluíram a mulher, né? Na época passada aí. Então, ó, como que seria? Pai, mãe, filho, que chega a alma individual também, Espírito Santo, Deus se manifesta aqui por meio da vida que foi concebida e trazida aqui, ok? Então a alma, ela adentra no momento em que o embrião é gerado, ok? E a Paula perguntou, para ter consciência não precisa ter alma? É que tem tipos diferentes de consciência, tá, Paula? Se você estudar, as leis do Kybalion lá, né, na verdade tudo é uma única consciência. Tudo é consciência. Só que aí tem a questão da individualização e do quão consciente está autoconsciente, entende a diferença? Tudo é consciência, mas existe a questão da autoconsciência. E é por isso que se difere a consciência da matéria, das coisas e da nossa consciência individual, que já se desenvolveu a ponto de se ter uma autoconsciência mais individualizada e profunda. Mas no fundo tudo é consciência, tudo faz parte da grande alma que é o divino. Então aí o que acontece? No momento em que se tem uma concepção que gera-se um embrião, ali forma-se um sistema, já forma-se um sistema, já forma-se um vínculo, já forma-se uma família, ok? Espiritualmente falando. E esse vínculo e essa família é eterno e indissociável. E sempre vai ocupar um lugar sistêmico que precisa ser incluído, reconhecido, harmonizado e também com essa alma liberada, caso essa gestação não tenha ido para frente, por motivos espontâneos ou por motivos induzidos. Tá? Essa alma precisa ser reconhecida, incluída, todo o cenário emocional e espiritual precisa ser harmonizado, pois do contrário, isso vai cobrar um preço na vida dessas pessoas envolvidas. Tá? Assim como ele mostra aqui na constelação que foi executada sobre esse tema, onde o rapaz que tinha tido, né, perdas de gestação com outras mulheres no passado, não estava olhando para isso, não tinha incluído, não tinha feito um processo atrás, a vida dele não estava andando, tá? Porque ficou uma amarra lá atrás, ok? O que vocês precisam entender? Todo processo de luto, dentro da consciência espiritual da família,
precisa ser vivido plenamente. Precisa ter... Parem para pensar. Quando a gente passa por uma questão de luto, não tem toda uma ritualística envolvida? Tem, num primeiro momento, a comoção emocional, a mobilização emocional na família, né? Tem, tipo, um memorial, tem um reconhecimento da pessoa, do lugar da pessoa na família. Tem um velório, tem, aí depende de a tradição espiritual que a pessoa, aí a família está envolvida, mas tem alguma coisa, né? Seja missa de sétimo dia, seja outra coisa de ordem espiritual. Aí tem a ritualística espiritual também. Depois tem o quê? Tem o enterro e depois tem o quê? Um período de respeito, de silêncio, de respeito, um período de luto para viver aquela dor, aquele pesar, aquela dissolução da conexão, para que a alma possa ir e a família viver um novo ciclo, uma nova configuração. E aí o que acontece? Quando tem perdas de gestação, sejam elas espontâneas ou sejam elas induzidas, é feito o período de luto? Exceto em casos onde a gestação está bem avançada mesmo, né? Normalmente às vezes se faz. Mas na maioria dos casos, como que é procedido? Não faz nada. E do ponto de vista espiritual, e não do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista espiritual, não faz diferença se uma vida durou 90 anos ou se uma vida durou 9 dias. Não faz diferença do ponto de vista espiritual. Lembra que no plano espiritual essa questão de tempo funciona de uma forma diferente? Tá? Então uma vida que durou 9 dias, uma vida que durou 90 anos, o ideal é que um movimento de luto seja feito da mesma maneira. E muitas famílias têm diversas consequências, como compulsões, como vícios, como determinadas doenças, como trocas de lugares, de posicionamentos adequados, né? Como puxar determinadas cargas, por essa questão, essa lacuna de lutos mal vividos, porque fica um vazio na família. Muitas pessoas carregam um sentimento de vazio, sabe? Uma falta que não sabe onde vem, uma busca por alguém, quem que eu estou procurando? Uma busca por alguém que nem sabe o que é, uma dificuldade de terminar as coisas, porque o que é um luto não vivido? Algo que você não terminou. Então, pessoas que muitas vezes têm dificuldade de terminar o que começa, procrastinação, tudo isso, muitas vezes estão alinhados com essa energia na família. Então, essas perdas de gestação, sejam suas, de relacionamentos passados e também dos pais, principalmente, também dos avós, precisam ser vistos, precisam ser incluídos e ter todo o processo emocional e espiritual alinhado, para que seja um assunto que tenha um ponto final na família, um preenchimento ali daquele lugar que está vazio. O sistema familiar, ele se alivia quando os excluídos, os esquecidos são vistos, são reconhecidos e são liberados espiritualmente. Porque o que acontece? Tá? O que acontece que vocês precisam entender? Essas almas,
essas almas, tá? De perdas de gestação espontâneas ou induzidas, enquanto elas não são vistas, reconhecidas e com o processo espiritual liberado, que elas sejam encaminhadas para a luz, enquanto elas não são reconhecidas, integradas e liberadas, elas vão ficar rondando na família, principalmente em volta daqueles que precisam, principalmente em volta daqueles que eles querem ser vistos, que normalmente são o quê? Os pais e os irmãos, na maioria das vezes. E os netos também puxam muito, porque as crianças, o que é importante vocês entenderem? As crianças, elas têm um amor tão grande que elas zelam, é um amor cego, que tem consequências. Elas zelam pelos excluídos. Então, quando ela entra na família, se tem almas excluídas dessa forma, muitas vezes as crianças se identificam e puxam isso. E aí apresentam determinados sintomas nas suas vidas, que elas estão olhando para os excluídos. E aí, quando esses excluídos são vistos, reconhecidos e liberados, dá um alívio muito grande na consciência familiar, tá? Aí a Sueli falou, eu não pude viver esse luto, perdi o meu primeiro filho aos 3 meses de gestação e vejo que sofri e sofro tudo isso que você diz. Exatamente, Sueli, você precisa fazer um processo orientado agora, tá? Para incluir, para aceitar, para entender que esse foi o destino por alguma razão maior, fazer um processo de entrega e liberação dessa alma para uma força maior, incluir ela plenamente na família. Existem algumas atividades que são feitas nesse sentido. Por exemplo, você tem um anjinho na sua casa que representa a foto dessa criança, você plantar uma árvore em nome dessa criança no quintal, uma árvore que fica grande. Tem uns processos, umas ritualísticas. Durante um tempo você colocar um prato a mais na mesa, é tudo ritualística de inclusão. Até que em um determinado momento você vai sentir que incluiu, essa alma fica em paz e ela é liberada, tá? Aí depois eu te oriento, Josi, tá? Como você fazer uns processos para liberação nesse sentido, tá? Porque a intenção que você coloca depende muito também de como isso flui, ok? E até outra coisa, né? Até outra coisa também. A Tânia colocou ali, ó, minha filha teve uma perda de gestação, vou usar sempre essa palavra, porque o algoritmo não dá problema a outra palavra ali. Há 10 anos atrás, mas não viu o início da live, vai ficar gravado assim, você pega. Aí é importante você falar isso, Tânia. Os avós, mesmo que os filhos muitas vezes não falam nada, se os filhos têm uma perda de gestação, os avós sentem. E muitas vezes, os avós entram em depressão. Muitas vezes os avós entram em depressão quando esse processo está mal liberado, esse luto não foi vivido, não houve essa inclusão, porque fica uma falta, fica um vazio, fica um luto mesmo, fica um luto reprimido mesmo, entendeu? Sonambulismo é um movimento das crianças olhando para os excluídos? Pode ser, Silvia, mas também pode ser outras coisas. Mas pode ser, depende como se apresenta. Precisaria abrir o campo por trás.
A Ângela perguntou, isso significa que se minha avó perdeu uma gestação, eu por ser uma neta que muito aprendi e convivi com ela, posso ter traços dessa criança na minha vivência? Sim. Principalmente, o que acontece? Quando os avós tiveram perdas de gestação, na maioria das vezes eles ficam com um sentimento, não só os avós, todos nós, se ouve, fica com um sentimento de que algo não foi vivido. Tipo, uma vida não foi vivida, certo? Todo um conjunto de experiências não foi vivida. E aí os avós, muitas vezes, eles buscam compensar isso nos netos. Aí puxa os netos como filhos. E nesse puxar os netos como filhos, às vezes puxam no lugar dessa criança que está ausente. E aí esse neto pode entrar no campo espiritual, no lugar espiritual dessa criança que está esquecida, excluída, dessa lacuna. E aí às vezes o neto puxa um monte de coisa por causa disso. Os animais de estimação, por exemplo. Muitas pessoas puxam os animais de estimação no lugar de perdas gestacionais. E aí os animais de estimação muitas vezes ficam doentes, ficam com problemas porque eles estão num lugar que não é deles. Acabam carregando uma carga espiritual que não é deles. Por isso que não é orientado você chamar cachorro de filho, colocar cachorro no lugar de filho. Mistura as coisas. Cachorro é cachorro, filho é filho, tá? Vocês precisam entender isso. E normalmente os netos se permitem entrar nesse lugar quando estão em falta dos pais. E tem essa inversão de papéis. Tá? E aí, eu já atendi muitas constelações para reconhecer o excluído ali, que seria um tio, uma tia no caso, e liberar o neto desse lugar onde os avós estão puxando como filhos. Não pode. Dá problema, tá? A Juliana perguntou, quem já sofreu uma perda gestacional já deve ir falando para os irmãos pequenos que tem um irmãozinho no céu? É um caminho, sim. É um caminho, sim. Às vezes pode esperar um pouco mais, ter um pouco mais de maturidade para entender isso, mas é um caminho que eu já vi que dá certo, porque os filhos precisam estar no lugar correto na família. E quando tem uma perda de gestação, quando tem uma concepção, aquela alma ela já ocupa um lugar na família e já precisa ter esse lugar reconhecido. E já altera a ordem dos irmãos, tá? Como assim a ordem dos irmãos? Quem é o primeiro filho, quem é o segundo filho, quem é o terceiro filho. E essa hierarquia é extremamente importante, tá? A Eliane falou, minha mãe fez uma perda de gestação depois de mim. Eu engravidei aos 16 anos, quase fiz o mesmo ato. Sim, porque quando as avós, os avós, os pais já realizaram isso, é como se fosse um script, uma força que vai tender a puxar você para o mesmo caminho, é um padrão da família, tá? E ela contou toda a história, graças a ela optei pela vida do meu filho, mas ele se sente perdido. Precisa honrar esse irmão seu, tá, Eliane? Precisa honrar, incluir. E por que acontece nesse sentido? É como se o seu filho, como você optou pela vida do seu filho e não fez isso por causa desse seu irmão, é como se ele nascesse com um sentimento de dívida em relação ao seu irmão, entendeu? Graças a ele, eu vivi. E só que também nasce um certo tipo de injustiça. Eu tive uma sorte maior e ele não, entende? Então é importante fazer uns alinhamentos aí. E o que acontece? Quando
os pais, principalmente a mãe, por causa do vínculo íntimo ali no ventre, intenciona já de fazer, de realizar o ato, a criança pode nascer com uma certa questão de rejeição já. Porque a alma ali já registra muita coisa, já registra tudo. Tá? E às vezes a criança pode carregar esse sentimento de rejeição inicial. Tá? Mas isso é possível liberar também, é possível harmonizar também espiritualmente. Então eu constelaria a sua relação com o seu filho, tá, Eliane? A Fátima, verdade, eu tenho um cliente que todos os cães morrem em casa dele mesmo, pequenos, os cachorros estão entrando no lugar de alguém no sistema ali, né? É complicado aí, viu, Aline? Mas precisa fazer um processo aí, porque quem prejudica a família, principalmente em questões de assassinato, acabam ocupando um lugar no sistema, tá? E precisa ter um reconhecimento nesse sentido. Tá? Legal. Então, aí a Eliane falou, sim, me cobro muito isso. Mas aí esse me cobro depende de como você está fazendo. Se você está gerando um sentimento de culpa, autopunição, autojulgamento, todo um conjunto de sentimento negativo a respeito disso, aí o filho pode ficar também vinculado com essa dor. Você precisa fazer todo um processo de auto-perdão envolvido, e todo um processo que tem a ver com a sua mãe, com o feminino da sua família, para conseguir harmonizar isso de uma forma mais profunda, ok? Então entendam o seguinte, é um assunto, você vê, polêmico, né? Mas alguém precisa falar sobre isso. Tá? Então entenda o seguinte, e eu não estou aqui entrando em questão certo, errado, nada, não vou entrar nesse âmbito. O que eu quero trazer aqui para vocês é que aconteceu, seja espontâneo ou seja provocado, que deve ser evitado o máximo possível. Aconteceu, tem consequências, ok? Tem consequências e essas consequências podem ser minimizadas e essas consequências podem ser destinadas a algo maior para que a vida possa fluir. Tá? Precisa ser dedicado a algo maior. Precisa ser dedicado a algo maior. Tá? Porque entendam o seguinte, vamos supor que nós estamos falando das perdas gestacionais induzidas, ok? Vocês conseguem entender? Vamos lá, vou trazer uma palavra aqui que pode ser pesada, mas é a realidade. Vocês conseguem entender que as perdas gestacionais induzidas foi um sacrifício? Foi um sacrifício. A pessoa decidiu realizar o ato em prol de algo. Às vezes por medo, por padrão da família, não estou entrando nesse mérito. A questão é que escolheu-se que aquela vida não fosse para frente por causa de alguma coisa. Então foi um sacrifício em prol de algo. Entendem? Conseguem entender isso? Só dá um sim ou não para mim no chat se vocês entendem esse movimento de que aquilo foi interrompido em prol de algo, ou seja, isso foi sacrificado em prol de algo. Vocês conseguem entender esse movimento energético? Sem entrar em juízo de valor, nada, moral, nada. Só entenda o movimento energético, ok? Ou seja, algo foi sacrificado, no caso alguém foi sacrificado em prol de algo, certo? Em prol de algo. Às vezes foi o quê? Liberdade. Às vezes foi o quê? Receio de
dá muito problema. Tem infinitos motivos que motivam isso. Questões ideológicas, tem... Por isso que a gente não pode entrar numa análise receita de bolo. Porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso, tá? Então, se algo foi sacrificado em prol de algo, não pode ser em vão. Entende? Não pode ser em vão. Por exemplo, vamos supor que, no caso aí, um casal, uma mulher, enfim, tomou essa decisão de sacrificar por causa de carreira profissional, porque naquele momento ia quebrar um movimento profissional, a pessoa estava prestes a deslanchar e tudo mais, né? E ela decide fazer isso em prol desse sucesso. Aí, se ela não fizer uma questão de luto, inclusão, liberação, a coisa faz assim, né? Vai lá para baixo, né? E normalmente vai mesmo por um tempo, para lidar com essa energia, né? Para lidar com essa energia, porque atrai energia complicada junto. Então, normalmente vai ter uma queda, até fazer toda uma inclusão, liberação, harmonização e fazer o quê? Dedicar isso a algo maior. Dedicar isso a algo maior. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa faz esse sacrifício em prol da carreira profissional. Aí eu pergunto para vocês, como que essa pessoa deve conduzir a sua carreira profissional, então? Vamos lá, vamos ver se vocês estão acompanhando o raciocínio. Como que essa pessoa deve conduzir a sua carreira profissional, então? Para que não tenha sido o quê? Para que não tenha sido em vão. Para que não tenha sido em vão. Como que ela deve conduzir a sua carreira e a sua vida? Vai lá, põe no chat aí. Vou pôr vocês para... E como que seria essa honra, Silvia? Em termos práticos, né? Não só, aí eu vou entrar no ensinamento mundo interno, mundo externo para vocês também. Como que seria essa honra na área profissional dessa pessoa? Se ela ficar na zona de conforto, se sabotando na área do trabalho, ela vai estar honrando o sacrifício que foi feito? Se ela pensar pequeno, se ela fazer de qualquer jeito, já que um sacrifício foi feito em prol da área, profissional, então não pode ter sido em vão. Essa pessoa tem que dar o máximo, ajudar muitas pessoas por meio da sua área profissional, fazer a diferença na sua área profissional, prosperar, abundância, gerar emprego, ser disruptivo, trazer novos conhecimentos. Ela precisa dar o seu melhor. E espiritualmente dedicar esse sucesso a essa criança, como se fosse sucesso dela também. Para que todo esse karma positivo que a pessoa está gerando por meio da sua área profissional abençoe e fique vinculado com a alma dessa criança. Aí o que aconteceu é destinado a algo maior e entra num caminho de transmutação do karma negativo que foi criado em karma positivo. Você entende? Porque quando ela tomou a decisão, foi criado um karma negativo
grande. Para que isso deixe de ser uma fonte de limitação, o que ela vai precisar fazer? Ela vai precisar, diante disso, criar um karma positivo desse tamanho. Aí, dentro da sua contabilidade kármica, ela atinge a redenção espiritual, que a gente fala. Ela atinge a redenção, ou ele, né? Homem, mulher, tanto faz. Atinge a redenção espiritual. Porque por meio da ação que gerou o karma negativo, ela transmuta, transforma e gera um karma positivo ainda maior. E dedica esse karma positivo àquela pessoa que foi prejudicada. Eu estou aqui falando, aquela alma que foi prejudicada, eu estou aqui falando de perda gestacional, mas pode ter prejudicado uma pessoa de outro jeito. Por exemplo, um término de uma relação. A pessoa termina uma relação porque ela quer também se dar bem profissionalmente. E gera um monte de sofrimento, abandona, não sei o quê. É o mesmo processo. É o mesmo processo, entendeu? Conseguiram perceber? Aí não é só profissional, aí é por isso que eu falo, cada caso é um caso e o caminho de compensação de compensação é da mesma quando tem traição no casal. Vocês sabiam? Essa é a forma correta de perdoar, entre aspas, né? Em questão de traição é complicado usar essa palavra, porque tem umas dinâmicas por trás disso. Quando acontece uma traição, o que a pessoa que traiu precisa fazer? Usar esse ato negativo, esse karma que fez, essa situação, para se tornar uma pessoa melhor do que ela era antes. Entendeu? A pessoa que traiu precisa, por causa do arrependimento, se tornar uma pessoa melhor do que ela era antes e tratar melhor, ser uma mãe melhor, um pai melhor, um marido, uma esposa melhor, um marido melhor e melhorar em todos os sentidos e usar para transformação. Se aquilo que aconteceu de negativo servir a algo maior, aquilo que aconteceu de negativo, aquele que prejudicou, gera um karma positivo maior do que o karma negativo que foi criado. Esse é o caminho de compensação. Na verdade, esse é o caminho de compensação de todos os nossos pecados, de todos os nossos erros, de todos os nossos karmas. Nós precisamos tomar consciência do que fizemos e com base do que fizemos, com base na consciência criada, com base na transformação que foi gerada, fazer algo maior e melhor. Entende? Esse é o caminho de redenção espiritual de todos nós. De todas as nossas culpas. É assim que funciona, tá? A Juliana falou assim, ó, mas se foi somente baseado em ego, promoção, dinheiro, fama, adianta fazer tudo isso? Juliana, entenda o seguinte, tudo isso cumpre um papel na realidade, entende? Por exemplo, vamos supor que uma pessoa busca fama. Ela busca fama. E para conquistar a fama, ela produz muito. Ela trabalha muito. Ela tem uma produtividade acima da média. Ela gera um monte de emprego. O produto ou o serviço dela pulveriza para muita gente, colabora para muita gente. Entende que isso está cumprindo um papel por um tempo? O ego ele tem um papel na realidade, senão ele não existiria. Tem pessoas que são movidas pelo ego que pelo menos elas fazem, entende? E tem pessoas que ficam
filosofando o sentido e buscando sentidos maiores e não sai do lugar. E tem pessoas que estão buscando promoção, dinheiro, fama, que estão produzindo e contribuindo para um monte de gente e fazendo diferença na sociedade. Entendeu? Então cumpre um papel. Lógico que depois de um tempo, conforme a pessoa vai despertando, não vai fazendo mais sentido. E quando é baseado em motivos do ego, ela vai passando por determinadas questões, principalmente nos relacionamentos. E aí a pessoa vai lapidando. Por exemplo, eu fui movido pelo ego durante muito tempo na minha parte profissional aí. Só que isso me moveu. Eu queria suprir meus desejos pessoais e isso me pôs em movimento. Depois começou a não fazer sentido, um monte de coisa, comecei a me sentir vazio, percebi que eu estava fugindo dos meus valores e aí você vai despertando, você vai lapidando. Mas por um tempo cumpre um papel. E conforme a pessoa vai se transformando, ela vai também transformando a sua forma de agir. Até porque ela vai conseguir ter um resultado só até um determinado ponto. Depois, para dar o próximo salto de resultado, ela vai estar aqui envolvida a algo maior do que ela mesma. Certo? Então, finalizando o assunto que a gente estava. Se aconteceu perdas de gestações espontâneas ou induzidas, precisa haver um processo de inclusão, um processo de reconhecimento do pertencimento dessa alma da família e harmonização emocional, principalmente das emoções que ficaram reprimidas, e liberação espiritual dessa alma. Aí, tanto a consciência dos envolvidos quanto a consciência da família, ela se alivia. E esse assunto ganha um ponto final e aí a pessoa consegue ir para um próximo ciclo. Lembra? Ciclos novos só têm força quando os ciclos passados foram finalizados. Se tem algo pendente em aberto nesse sentido, na hora da pessoa avançar, a corda vai puxar. E ela vai ter que finalizar esse assunto pendente. Pôr o ponto final nos lutos que não foram consolidados na sua história. Então, olhem para isso, ok? Para quem não sabe, a hipnose sistêmica tem técnica específica para isso. A constelação ajuda a trabalhar isso, a liberar, tem caminho de solução, ok? Só que você precisa tomar a decisão de olhar para isso. Não adianta fugir, não adianta virar o rosto se tem essa situação. Você precisa resolver, precisa pôr ponto final, liberar, entender o que estava por trás que conduziu essa situação a acontecer e sair do padrão, porque senão repete, tá? Pode repetir. Se não repetir em você, aí às vezes repete na próxima geração. Por isso que precisa cuidar disso. Ok? Beleza. Aí o próximo ensinamento tem a ver com o mundo externo e o mundo interno. Tá? Só um adendo aqui, ó. A Juliana colocou ali. Eu também, eu me movi por anos só por dinheiro e canalizava a raiva das feridas em produção e gerar dinheiro. Juliana, você pendulou totalmente no oposto. E tenho certeza que isso está cobrando um preço na sua atuação como terapeuta, e aí agora você é aquela terapeuta que nunca olha para o dinheiro. Entendam o seguinte, o total oposto de uma coisa é ela mesma. Ó. O total oposto de uma coisa se torna ela mesma de um jeito disfarçado. Tá? Na área das terapias, encontra um ponto central nisso. Você precisa olhar para o dinheiro.
Você precisa olhar para produzir financeiramente, ter metas, meta de atendimento, meta de ganho financeiro, e também precisa canalizar suas raivas para produção, para gerar resultado. Pensa nisso. Você está excluindo uma força do seu passado que é para você usar agora para você prosperar. Tá? Terapeutas têm essa mania muitas vezes de achar que ganhar o dinheiro com a área das terapias é errado, é pecado. Acordem para isso, pelo amor de Deus, é uma profissão como qualquer outra, ok? Profissão. Parem de achar que o terapeuta é benzedeiro de fundo de quintal. É ONG. É ONG. É caridade. Se você quiser fazer caridade, você faz. Você tem uma aba ali do seu trabalho que faz. Mas entenda que é profissão. Senão, você vai, daqui a pouco, se você tem sua família, você vai pagar a escola. Igual tem escola do Ravi. Eu vou chegar lá na escola e falar, oh, você não aceita uma permuta de terapia aqui para pagar a escola? Entende? Corrijam isso, pelo amor de Deus, tá? Aí tem o mundo externo, mundo interno. O que é isso? Por exemplo, falam-se assim, ó, você precisa incluir sua mãe, incluir seu pai, incluir ex-parceiros, antigos parceiros amorosos, incluir filhos, incluir... Aí vocês precisam entender a questão do mundo interno, mundo externo. Por exemplo, uma pessoa, ela pode estar do lado da sua mãe 24 horas por dia. A pessoa está do lado da mãe 24 horas por dia, ou seja, no mundo externo ela está incluindo, ela está perto. Mas no mundo interno dela, muitas vezes ela não incluiu a mãe. Ela só julga, só condena, tá com um monte de coisa mal resolvida, tá? Não adianta, entendeu? Tem pessoas que acreditam que essa coisa da inclusão é a convivência. É ficar se relacionando no mundo externo. E não é. É no coração. Aí ele traz essa questão de solução na alma. Que a gente precisa solucionar a questão principalmente na nossa alma. Tá vendo aí, Juliana? Já captei o movimento, né? Que você precisa ajustar aí. Né? Então, o mais importante é você resolver no seu coração. É você deixar em paz no seu coração. No caso aqui de antigos parceiros, que é a parte do livro que ele traz esse ensinamento. Que ele fala que tem que solucionar na alma. Eu vou trazer um exercício para vocês, ok? Se vocês pensam, pega aí antigos parceiros amorosos, ou aí no caso também, o seu pai e a sua mãe. Mas vamos focar em antigos parceiros amorosos primeiro. Quando você traz o antigo parceiro amoroso ou antiga parceira amorosa na sua consciência, se o que você sente não é paz, pelo menos uma certa indiferença, uma certa indiferença pacífica, pelo menos. Se você não sente paz, se vem raiva, se vem mágoa, se vem vingança, se vem, seja lá, tristeza, se vem não sei o quê, você tá com passivo emocional com essa pessoa e você tem um elo espiritual, limitante a essa pessoa. Elo espiritual com antigos parceiros, com pessoas que pertencem ao sistema, a gente sempre vai ter. O vínculo é indissociável em um certo nível. Agora, o elo espiritual pode ser construtivo, potencializador, expansivo, ou pode ser limitante, pode ser uma amarra.
uma amarra. E se quando você se conecta, você sente sentimentos negativos, você está amarrado de certa forma e você está apto a repetir padrão, a repetir no próximo relacionamento com outras pessoas essa situação que ainda está em aberto mal resolvido com essas pessoas. Aí fazendo um jabá da hipnose sistêmica de novo, que nós temos evento de hipnose sistêmica no sábado, às 14 horas. Quem ainda não está no grupo, manda mensagem para vocês participarem, que eu vou mostrar na prática, tá? Existem técnicas da hipnose sistêmica para transmutar esse elo espiritual, para liberar esse passivo emocional. Essa coisa mal resolvida dos relacionamentos passados. Que se você não consolidar, não harmonizar, isso vai cobrar um preço no seu futuro. Vai cobrar um preço. É que você não vê. Você não vê que a sua limitação está vindo dos relacionamentos mal resolvidos. O que o Bert Hellinger fala? Por exemplo, sucesso e prosperidade tem a ver com relações corrigidas. Da onde que ele está tirando isso? Sucesso e prosperidade tem a ver com relações corrigidas, principalmente com família, ancestralidade e área amorosa, seja o parceiro atual, seja os antigos. Sucesso e prosperidade tem a ver com relações corrigidas. Tá? E corrigir onde? Corrigir onde? No mundo interno, ok? Aí o Gustavo perguntou, e quando é o cônjuge que tem essas travas com relacionamento anteriores? Vai limitar o avanço do casal. E aí precisa ter uma conversa, precisa ter toda uma conscientização, por meio do diálogo, mostrar a importância de que a pessoa precisa pôr um ponto final nisso, porque senão projeta em você. Agora sim, pensa o seguinte, né? Se você atraiu uma pessoa que tem travas de relacionamentos anteriores, na grande maioria das vezes isso é ressonância. E você também tem, só que você pode não estar percebendo. Faz um inventário aí da sua consciência, porque normalmente a gente atrai uma pessoa que de certa forma é um espelho para nós. E quando você corrige o seu lado, verdadeiramente, você estimula outra pessoa também a ir por esse caminho. Vou dar um exemplo. Teve várias situações onde eu e a Marina, nós nos curamos de algumas questões e logo depois, na semana seguinte, ela ou eu estávamos passando por o mesmo processo. Ou seja, a nossa energia empurrou a pessoa a fazer o mesmo movimento, entendeu? Serve com os pais também, porque aquilo que a gente tem mal resolvido com os nossos pais, invariavelmente isso recai na relação de casal, invariavelmente, tá? Porque a gente busca na relação de casal uma harmonização da nossa criança interna, que é o nosso lado emocional, afetivo, e isso recai no cônjuge, tá? Como saber se não está incluindo no maternar? Como assim, Letícia? Como saber se não está incluído no maternar? E como incluir? É você, quando pensar na pessoa, você precisa sentir paz, você precisa sentir gratidão pelo papel que aquela pessoa cumpriu na sua vida, mesmo que foi por um meio difícil. E como você inclui? Como você inclui as situações difíceis? Ficando com o aprendizado que elas vieram te trazer. Você fica com o aprendizado como forma de pagamento daquela dor, entendeu? E agradece a pessoa por trazer esse aprendizado e essa expansão de consciência. E outra coisa, para incluir também, você reconhece os seus erros.
Se você não... A função que aquela pessoa veio trazer para sua vida de transformar a sua consciência e a sua evolução. E para isso vai precisar que você reconheça a sua parte. Aonde você precisa evoluir. E fazer isso. E aí, se aquele relacionamento que veio te mostrar isso como um espelho, ó, aqui que você precisa evoluir, crescer e dar um salto. E aí, por meio dessa dor nesse relacionamento, você faz isso e evolui, o relacionamento cumpriu o propósito. E aí, quando o propósito de algo é cumprido, aquilo é liberado, já não tem mais função na nossa vida. E aí você pode passar para o próximo nível, próximo ciclo, próxima fase da vida. Ao invés de ficar rodando, por que repete padrão? Algo não foi visto, algo não foi liberado, algo não foi reconhecido, algo não foi aprendido. Por isso que repete o padrão. Senão o universo não ia permitir a repetição de padrão, ia ser perda de tempo. Se está repetindo o padrão é porque algo que precisa ser visto não foi visto, algo que precisa ser reconhecido não foi reconhecido, algo que precisa ser transformado, ajustado não foi feito, algo que precisa ser liberado não foi feito, algo que precisa ser aprendido não foi feito. Então, fica repetindo até que se consolide aquilo que precisa ser feito, entende? E isso é no mundo interno, principalmente, e também, às vezes, tem ajustes comportamentais. Aí o mundo externo é importante. Às vezes tem toda uma questão que está repetindo na sua vida que é para você corrigir comportamentos disfuncionais. Aí a parte da convivência vai ser exigida de você. Aí não vai adiantar só, eu vou corrigir aqui no meu coração, deixar em paz, beleza. Só que aí você vai ser testado. Você vai ser testada na parte comportamental se você aprendeu. Vai vir uma prova espiritual para mostrar se realmente no seu mundo interno houve uma mudança. Porque a gente comprova se a gente se transformou em alguma coisa nas nossas ações, senão não adianta. Entendeu? Então vai vir uma prova espiritual para ver se você aprendeu. E aí se veio essa prova espiritual, você agiu diferente, pensou diferente, sabe? Mostrou que realmente você transcendeu a questão, pum, novo ciclo. Novo ciclo. Olha para agora, a sua alma te puxa, a alma da família também te põe numa outra tarefa, porque essa já foi cumprida. Entende? Aí outra coisa que ele fala aqui que vocês precisam tomar cuidado, principalmente para quem está solteiro ou para quem ainda está infeliz na área do trabalho, área amorosa e quer dar certo. Tá? O que vocês têm que entender? Na live passada, eu falei sobre a importância do compromisso, eu falei sobre a importância do casamento, eu falei sobre a importância de avançar para filhos. Quem perdeu essa live, assiste lá para você entender todo o contexto, ok? Só que aí tem o outro lado. Tem o outro lado disso tudo, que é o quê? Fazer pressão. Pressão. Vamos supor, aquela pessoa não deu certo em 1, 2, 3 relações. Aí ela quer dar certo, né? Fica com aquela pressão. Por exemplo, mulheres com a idade avançada, não tem filhos ainda, quer ter filhos, e fica com aquela pressão. Aí quando chega uma outra pessoa na área amorosa, já coloca aquela pressão em cima da pessoa, do tipo, é uma linguagem oculta, do tipo assim, ó, eu não dei certo com essas pessoas, então agora você tem que fazer dar certo. E já põe aquela pressão na pessoa e a outra pessoa sai correndo. Entende? É igual uma árvore. O relacionamento é uma árvore. Adianta você fazer pressão na árvore para ela crescer? Do tipo, você ir lá na árvore e fazer assim, ó. Cresce logo, você tem que dar certo, você tem que dar frutos. Cresce logo.
e você puxa lá, você fica tentando, vai quebrar, entende? É como se fosse um paradoxo. Ao mesmo tempo, a pessoa precisa estar plenamente aberta e se entregar, e ao mesmo tempo não pode fazer pressão. Você pode ter posicionamentos do tipo, se a outra pessoa está fugindo, está procrastinando, você ter posicionamentos firmes, entendeu? Posicionamentos firmes. Porém, se ficar pondo pressão na outra, do tipo assim, ó, tem que dar certo com você, nem começou o relacionamento, nem se conheceram direito, já fica falando de casamento e filho, a outra pessoa sai correndo. Precisa seguir as etapas, colocar os seus valores, só assim, ó, família para mim é um valor, casamento para mim é um valor, então, sem pressionar a pessoa para que tem que dar certo, entende? A Juliana falou assim, ó, tá errado se sentir bem sozinho e não querer se relacionar? Tá, então vamos fazer uma terapia e vamos ver o que tá por trás vamos ver o que tá por trás disso. Na maioria das vezes tem um trauma, tem um medo. Na maioria das vezes não está sendo um movimento realmente da alma. Por um tempo é válido, principalmente se a pessoa está numa fase de reconstrução de si mesma, está se encontrando. É importante às vezes estar livre de influência para se aprofundar em algumas coisas. Por um tempo, beleza. Mas quando isso já é muito tempo, aí já é um trauma oculto, um medo oculto que está dominando a consciência da pessoa. Investiga a fundo que você vai chegar nesse medo, trauma ou crença limitante. Tá? Pode investigar. Se não aparecer, depois vocês me cobram. Tá? E se aparecer, vocês vão falar assim, Helder, realmente era um trauma, um medo, uma crença que estava me conduzindo isso, e no fundo, na alma, eu gostaria de estar com uma boa pessoa do meu lado, né, tendo uma troca amorosa e crescendo juntos. Pode investigar, pode ir a fundo, que vocês vão ver. Vai lá, aprofunda, vocês vão ver. Então tomem cuidado quem está solteiro, solteira, assim, com essa pressão. É assim, sem pressa, sem pressão, mas também aberto, sem pausa. Porque senão toda a carga do seu passado, dos seus insucessos do passado, recai em cima da pessoa e ela se fecha, sai correndo. Tá? Precisa ser leve. Tá? E aí, de um ponto de vista sistêmico aqui, um movimento que vocês precisam fazer. Vou passar para vocês aí nas orações de vocês. Ok? Quem não faz oração precisa começar a fazer, hein? A espiritualidade obedece à lei do livre-arbítrio. Ela vai te ajudar naquilo que você permite, hein? Você precisa incluir a oração na sua vida. Nós estamos na lei do livre-arbítrio e para determinadas intervenções na nossa vida a gente precisa autorizar, tá? Precisa autorizar. Então inclua a oração na sua vida, ok? E aí eu vou passar uma orientação para vocês no seguinte, assim, ó, já que estávamos falando de antigos parceiros amorosos. Vocês precisam fazer oração para os antigos parceiros dos seus pais, os antigos parceiros dos seus avós e os antigos parceiros dos seus bisavós. Por quê? Guardem isso que eu vou falar. Muito preço, na maioria das famílias, muito preço foi pago, preço de dor, sofrimento, muitas vezes, foi pago para que
os seus pais pudessem ficar juntos, seus avós pudessem ficar juntos e os seus bisavós pudessem ficar juntos. E esse preço que foi pago para que os seus pais ficassem juntos, seus avós ficassem juntos, seus bisavós ficassem juntos, recaem na família e recaem principalmente na área amorosa dos descendentes. E aí também, no seu caso também, tá? Aí no seu caso também, no seu caso também, se seus antigos parceiros ou parceiras amorosas pagaram o preço para você estar na sua relação atual. Você precisa fazer oração em nome dessas pessoas, pedir perdão para a alma delas, fazer todo um processo. Senão recai na sua relação atual também. Por exemplo, muitas famílias abandonou o noivo, abandonou a noiva, abandonou a pessoa para ficar com o pai e com a mãe. Teve traição, aí terminou o relacionamento para ficar com a outra pessoa. Entende? Um preço emocional foi pago. Ou teve filho fora do casamento e não deu assistência para essa mulher, essa criança. Esse sofrimento recai na família. Teve 2, 3 famílias. O que eu mais pego, eu tive, meu avô era caminhoneiro. Aí a gente descobre que tinha 1, 2 famílias por aí. Entende? Alguém pagou um preço para o seu bisavô, bisavó ficarem disponíveis um para o outro. Alguém pagou um preço para os seus avós ficarem disponíveis um para o outro. Alguém pagou um preço para os seus pais ficarem disponíveis um para o outro. Alguém pagou um preço para você ficar disponível para a pessoa atual. Aí, pessoal, não precisa ser uma fórmula de oração, só reconhece, o mais importante é a intenção. Sei que vocês estão pedindo a oração. Olha, sabe, fazer de coração, olha, sinto muito pela dor que foi causada a você, eu reconheço a importância do seu lugar na história da família e do que você cumpriu, e eu me comprometo a fazer diferente na minha realidade. Te dou um lugar na família, no meu coração, sabe? Fazer uma honra e um reconhecimento. Tá? Porque o que acontece? Se você faz oração decorada, se você faz oração já que já está escrita, é importante, mas às vezes você fica muito no mental e você não dispara um sentimento genuíno. O mais importante é o sentimento genuíno. É isso que move. É isso que move. E aí, já que a gente entrou nesse assunto de filhos fora do casamento, o que vocês sentem quando eu falo assim, ó? O que vocês sentem quando eu falo a seguinte afirmação? Meio-irmão também é irmão. O que vocês sentem quando eu faço essa seguinte afirmação? Meio-irmão também é irmão. Meio-irmão também é irmão. Como que reverbera em vocês? Dependendo do cenário sistêmico de cada um, vai reverberar de um jeito diferente. O que vocês sentem quando eu falo isso? Que meio-irmão também é irmão. Meio-irmão também é irmão e precisa ser incluído. Precisa ser reconhecido. Não pode ser meio incluído, precisa ser inteiro incluído. Então, exatamente, Elaine. E aqui no livro tem uma situação, sabe o que o Bert orienta a pessoa a fazer? O que o Bert orienta a pessoa a fazer? Convidar, a mulher fala para ele assim, ó, a mulher fala para ele assim que ela tem um meio-irmão e que nunca falou com esse meio-irmão, não conhece ele direito, e essa mulher vai se casar. Ele fala para ela, você precisa convidar esse meio-irmão para o seu casamento. Imagina o ato de inclusão.
quando você convida sincero, né? Quando você convida sincero. A Cibele perguntou qual página? Agora você me pegou aqui, tá? Entre a 40 e a 50. Ah, achei. 42, achei aqui. Tá na página 42. Ele fala, você precisa convidar esse meio-irmão para o seu casamento. Para incluir, para que a sua vida possa avançar e dar certo, essa inclusão precisa acontecer. Então, cuidado, pessoal. Às vezes vocês não incluem meio-irmãos porque a sua questão é com os pais, não é com o filho ali no caso é inocente. E às vezes você está descarregando a sua revolta, a sua não aceitação, sua raiva, seja o que for, no meio-irmão. Sendo que às vezes a questão sua é com o seu pai, com a sua mãe, é com a outra pessoa, a mãe dele ou dela no caso, e você descarrega para baixo. Separe aquilo que você misturou. Separe aquilo que você misturou. Ok? Inclua os meios irmãos. Principalmente se eles pagaram um preço para que o seu pai ou a sua mãe pudessem estar juntos hoje, se eles vieram antes. Vocês entendem que se eles vieram antes, eles precisaram pagar um preço da separação, um preço da ausência do pai e da mãe para que o seu núcleo familiar fosse criado? Entende? Que precisa honrar essa dor que eles passaram no passado para que seus pais pudessem estar juntos hoje? Pois é. Pois é. Aí entenda o seguinte, ó. Olha outro ensinamento aqui. O que o Bert fala? Né? Quem rejeita os pais, rejeita a si mesmo e ao parceiro ou a parceira. O que vocês sentem quando eu falo isso? Ó, quem rejeita os pais, os próprios pais, rejeitam a si mesmo e ao parceiro. Como honrar os pais? Honrar os pais é deixar o lado luz, o lado positivo, e também o lado difícil, o lado negativo entrar no seu coração. E entender que você não existiria se não fosse por eles, e que são os pais certos para você, com base em quem você precisa ser, com base naquilo que você precisa compensar karmicamente, são as pessoas certas para você vir à vida. Deus precisou usar eles para que você viesse ter a experiência que você precisa agora. Você é os seus pais. É o entendimento mais a fundo. Nós somos os nossos pais. Em partes, ok? O que vocês precisam entender? Nós somos 33% nossa mãe, 33% nosso pai e 33% a nossa originalidade de alma, ok? Mas você só vai conseguir expressar plenamente a sua originalidade de alma quando você incluir, honrar, agradecer pelos 33% que vem do seu pai e da sua mãe. Os potenciais positivos e negativos dos seus pais e dos nossos ancestrais estão em nós. Imagina assim, ó, é igual uma planta. Imagina uma planta de vaso. Ela só vai conseguir ser ela mesma e crescer e expandir quando o vaso e a terra cumprirem o seu papel. É como se os nossos pais fossem, por exemplo, o pai é o vaso, a mãe é a terra. E para a sua planta crescer e ser quem ela precisa ser e expandir, se não tiver o vaso e a terra, ela não vai conseguir ser. Conseguiram entender? A Elaine perguntou, é possível ser 33% meu pai sem ter a convivência? É a questão do mundo interno, mundo externo que eu falei. E o seu pai está dentro de você espiritualmente.
já está dentro de nós, os nossos pais, espiritualmente. O contato físico é o de menos. Já está no DNA, já está no campo espiritual. A convivência, mesmo uma pessoa adotada, nunca viu os pais estão nela. Está dentro dela. Está se expressando por meio dela. Entendeu? Quando a mãe fala para o filho que foi a pior coisa que ela fez, aí, na maioria das vezes, é raiva do pai projetada no filho. Raiva do pai projetada no filho. Por quê? Raiva do pai, não do filho. Por quê? Porque o filho é 33% a mãe, 33% o pai. Se a mãe tem raiva dela mesma, ela vai projetar no filho, porque a mãe está no filho. Se a mãe tem raiva do pai, ela vai projetar no filho, porque o pai está no filho. Entendeu? Não entendi sua pergunta, Aline. São pais internos e não os externos. É os seus pais mesmo, mas é a resolução interna. É isso que eu estou trazendo. A Fernanda falou, sempre vi que somos 50%. Está excluindo a alma. Está excluindo a originalidade da pessoa. Por isso que as pessoas não aceitam. Por isso que as pessoas não aceitam quando falam, você é 50% seu pai, 50% sua mãe. Mas e a minha originalidade de alma? É 33% o adequado, porque a gente já traz muita coisa. A gente já traz muita coisa. Tá? E aí nessa experiência, nessa encarnação atual, que a gente absorve as questões dessa família. Mas a gente já traz algo para contribuir. Senão a gente não teria nada de novo. Se a gente não trouxesse nada novo, não teria nada de novo. Entendeu? E quando são mães narcisistas? Aline, eu posso te guiar para você encontrar o narcisismo em você. Está em nós. A sombra dos nossos pais está em nós. A sombra dos nossos pais está em nós. Por exemplo, o que é narcisismo? É estar a serviço do próprio ego. Exceto os iluminados, todos nós estamos a serviço do próprio ego. E eu posso te orientar para você encontrar como você também está preocupada com a sua imagem, quer que todo mundo goste de você, quer que você também te encontra, você encontrar sua mãe, esse lado difícil e negativo da sua mãe em você também. Está em nós também. Aí para você tomar a si mesma, rejeitar os pais é rejeitar a nós mesmos. Para você conseguir se iluminar, você vai precisar incluir a sua sombra por meio dos seus pais. Por exemplo, ontem eu estava com meu pai. Ele estava me ajudando a fazer umas coisas, umas mudanças aqui, trazer umas coisas aqui. Aí assim, meu Deus do céu, eu falava assim, que ser teimoso, que ser teimoso. Eu percebi assim, via assim, meu Deus do céu, a teimosia no nível tem que ser do jeito dele, tem que ser. E adivinha como eu era? Eu era exatamente igual. A Marina fala, tudo tinha que ser do seu jeito. Né? Depois, aí o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Pegar essa energia e transmutar. Por exemplo, essa energia de teimosia do meu pai, eu transmuto em quê? Eu coloco numa escala maior, transmuto em quê? Força de propósito, persistência, ímpeto, decisão absoluta, irredutível. Aí a gente transmuta aquilo que a gente recebe dos nossos pais. Por exemplo, pai narcisista, você pega essa energia, você transmuta em o quê? Autoestima, autoconfiança verdadeira, em magnetismo pessoal, em cuidar da sua beleza, em se cuidar, a realmente criar uma imagem poderosa, entende? Você não pode excluir a energia, você tem que transmutar a energia que vem dos nossos pais, ok? Com humildade, aí você aprende com o que não deu certo na vida dela, usa isso para criar sua sabedoria, para você
evoluir perante os equívocos dos seus pais. Da mesma forma que os seus filhos vão evoluir perante os seus equívocos. E os seus netos vão evoluir perante os equívocos dos seus filhos. É assim a ordem natural e evolutiva da vida. Os pais erram, eles erram para liberar os filhos dos erros deles. Não tem como acertar tudo. A gente tem que ser humilde com os nossos pais. Não tem como eles acertar tudo. E a gente vai errar um monte de coisa com os nossos filhos. Nossos filhos vão errar um monte de coisa com os netos. Cada um aprende com os acertos e erros da geração passada. Nós precisamos de humildade. Honrar os pais é ser humilde. A gente fica exigindo uma perfeição. A gente acha que nós somos perfeitos e nossos pais... Aí é um outro ensinamento desse livro, sobre culpar os pais. A gente fica apontando o dedo em um monte de coisa. E muitos que apontam o dedo para os pais ainda não têm filhos. E ficam falando como que tem que ser as coisas. E fica negando ter filhos. Aí você fala, pô, mas meus pais pelo menos me tiveram, né? E eu não tenho filho ainda. Eu preciso reconhecer isso. Eles avançaram um passo que eu não fui ainda. Eu não sei ainda como é que é. Será que quando eu tiver meus filhos eu vou acertar tudo, essas coisas que eu estou cobrando? Entende? Como é o que o Bert Hellinger fala, a maioria dos filhos estão em postura arrogante perante os pais, exigindo uma perfeição que eles ainda não são. Reflete sobre isso. Será que a gente não está cobrando dos nossos pais uma perfeição que a gente não é ainda? A gente está cobrando deles a forma deles conduzir a família, mas a gente ainda não tem família. Ué, você não pode julgar. Quando você fizer algo diferente, aí você tem base na mão. Aí seus pais têm 1, 2, 3, 4 filhos, tem 3 filhos, e você ainda está com um receiozinho de casar, de ter um parceiro amoroso de longo prazo. E seus pais já estão lá, filhos, neto, tudo, já perpetuando a família e tudo. É como se fosse acabei de começar a correr e estou julgando um maratonista de que ele corre errado. Precisamos ter humildade, gente. Precisamos ter humildade. É uma das formas da gente honrar os nossos pais. A gente não colocou o sapato deles e andou o caminho deles para ver se a gente vai ser tão diferente assim. O mapa é diferente do território. O mapa é diferente do território. A gente tem um mapa na mão. A gente tem um mapa na mão e fala, ó, pai, mãe. Vocês deviam ser desse jeito aqui. Mas você tem um mapa. E a hora que você for no território é outra realidade. Será que você vai conseguir executar esse mapa? A realidade emocional é... Aí você tem que tomar cuidado o seguinte, fechando o ensinamento aqui, ó, para fechar a live. 2 ensinamentos importantes. Quando você fica com questões mal resolvidas com o seu pai e a sua mãe, você vai projetar nos sogros. Porque os sogros são pai e mãe secundários. Eles como se fosse pai e mãe secundários. Você pode ver que a maioria dos sogros e sogras às vezes chama de filho, né? Quando você tem questão mal resolvida com seus pais, a tendência é que você projete no sogro e na sogra. Quem se dá bem com seu pai verdadeiramente vai se dar bem com o sogro verdadeiramente. Na maioria dos casos, tá? Quando você se dá bem com a sua mãe verdadeiramente, você vai se dar bem melhor com a sogra. Normalmente, quem tem questão com a sogra, tem questão com a mãe. Quem tem questão com o sogro, tem questão com o pai. Pode ser invertido, dependendo da característica de cada um, mas às vezes é... Então, antes, você está com questão com a sogra, com o sogro. Antes de olhar para esse relacionamento e resolver o que precisa, olha para os seus pais. Você vai ver que esse sogro e a sogra está representando alguém do seu sistema que você tem alguma coisa mal resolvida. E aí, para finalizar, página 48, ó, a importância da gente se realinhar com os nossos pais. Olha só. Ó, descobri uma coisa muito importante sobre homens e mulheres. Uma mulher que ama e respeita sua mãe, que está, portanto,
unida à sua mãe é muito mais atraente para um homem do que uma mulher que está aliada ao seu pai e rejeita a sua mãe. Por quê? Porque ela se masculiniza e ela fica com o seu masculino muito completo já e não precisa de um homem, ok? O contrário também é válido. Um homem que está de acordo com seu pai, que é unha e carne com ele, é muito mais atraente para a mulher do que um que é unha e carne com a mãe e rejeita o pai, porque aí ele fica o quê? Feminino, ele fica passivo. E ele fica já com o feminino dele muito preenchido, ele não precisa de outra mulher, ele já tem a mãe como a deusa dele, nesse lado afetivo. Entenderam? Então, para você se dar bem como um homem, você se dar bem como mulher, é muito importante você, mulher, se alinhar com a sua mãe, principalmente, e o homem se alinhar com seu pai. Estar nessa regência do masculino, os homens, estar nessa regência do feminino, as mulheres, tá bom? Bastante ensinamento hoje, hein? E aí, então, gostaram? Valeu? Maravilha então, pessoal. Gratidão aí pela presença de vocês. Maravilha? Tudo de bom. Fiquem com Deus e até a próxima.